Nunca fumei e tive câncer de pulmão. Por quê? Meu nome é Rafael Braga, eu trato as causas emocionais do câncer, recidivas ou metástases. Nesse vídeo eu vou te falar por que pessoas que nunca fumaram, levaram uma vida com cuidados com a sua saúde, com menos estresse, com menos problemas, e mesmo assim tiveram câncer de pulmão. Sempre quando nós pensamos no câncer de pulmão, nós já perguntamos para a pessoa se ela fumou ou se ela fuma atualmente. E na maioria dos casos, as pessoas fumaram. Porém, há muitas pessoas que, quando nós conversamos, também nunca fumaram e não tiveram parceiros ou parceiras que fumassem. E mesmo assim tiveram câncer de pulmão. Nas questões emocionais, então, no gatilho emocional que dá início ali aos cânceres, a questão dos pulmões está muito relacionado ao medo da morte. A pessoa passou por alguma situação que teve ali um medo muito grande da morte. Pode ser, por exemplo, um acidente. Então, a pessoa estava ali andando de carro, algo assim, e alguém bateu ou ela bateu o carro e naquele momento passou ali por um grande medo da morte. Ou então ela teve algum outro problema e foi hospitalizada. Então foi hospitalizada e ficou ali naquele medo, um medo constante da morte. Pode ser também relacionado ao medo de algum ente querido morrer. Então pode ser um filho, um marido, uma esposa, a pessoa ela teve ali um ente querido que ficou hospitalizado ou passou por uma situação de muito estresse que assim, você pensava que a pessoa ia morrer e depois tudo se resolveu. Só que o nosso corpo, quando nós falamos de morte, os nossos pulmões são um dos nossos principais órgãos vitais, né? O nosso principal órgão, junto ali com o coração, que, por exemplo, se você para a sua respiração, parou de respirar por alguns poucos minutos, você morre sem ar. Então, quando a gente lembra de pulmão, a gente já lembra dessa questão de a pessoa fica até assim, né? Com um medo da morte. Então parou a respiração, vai faltar ar e vem em seguida a morte. E é assim que o nosso corpo ele interpreta. Quando você passa por situações de muito medo da morte. Pode ser ali também um assalto, então um bandido colocou uma arma em você, você passou por aquele momento de muita tensão. Eu já tive paciente que passou por acidente de automóvel mesmo, passou por acidente e foi aquela situação assim de pensar que ia morrer e teve ali o diagnóstico do câncer de pulmão. E é interessante essa questão dos gatilhos emocionais, dos conflitos emocionais relacionados ao câncer de pulmão, que no mundo hoje estima-se que 1,25 bilhão de pessoas fumam. Então, mais ou menos um quinto, é, por aí, de pessoas no mundo, elas fumam, são tabagistas. Porém, a quantidade de pessoas que morrem por câncer de pulmão é de 1,8 milhão. Então, que é 0,00001 das pessoas que fumam morrem de câncer de pulmão. As pessoas têm mais problemas com DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, do que com a questão mesmo do câncer. E é interessante quando você conversa com pessoas que tiveram esses hábitos saudáveis, não fumaram e tiveram o câncer, mas também quando nós conversamos com pessoas que fumavam e tiveram câncer. E mesmo a pessoa ela fumando, então ela estava ali causando um fator físico estressor, né, que é ali o fumo, o tabaco, estressando o organismo por muito tempo, mas muitas vezes houve uma questão emocional. Já para a pessoa ficar ali no vício do tabaco, a pessoa já tem alguma questão emocional, que os vícios, né, estão sempre relacionados com alguma coisa que a gente está tentando fugir, algo que a gente está tentando deixar ali de lado. Então, é um escape, seja o escape da comida, que leva à obesidade, do cigarro, né, que leva ali ao tabagismo, ao álcool, também sempre é uma questão de escapes emocionais. Agora, quando nós conversamos com essas pessoas que fumavam também e tiveram um câncer de pulmão, nós vemos e encontramos pessoas que passaram por essas situações onde o corpo ele saiu ali do equilíbrio que a gente fala, o equilíbrio de saúde, né? O corpo ele, o sistema dele
imunológico, o sistema endócrino, nervoso, todos os sistemas, eles param de funcionar de modo adequado. E ali se dá o início ao câncer. Agora, é possível a gente tratar essas causas emocionais. E é muito importante, mesmo que a pessoa tenha retirado parte ali dos pulmões, ela fez ali todo o tratamento convencional, é muito importante ela tratar a questão emocional. Por quê? Porque quando não se trata, o nosso corpo entende que ainda há um problema, existe um problema, e por isso a pessoa tem recidivas. Então, muitos pacientes com câncer de pulmão têm recidivas. Então, ela retira ali parte do pulmão, faz todo o tratamento, passa-se alguns meses está ali com uma recidiva em outra parte dos pulmões. Mas por quê? Porque não foi tratado o gatilho, a causa emocional. Por isso é muito importante tratar essas causas. Nós temos uma comunidade terapêutica chamada Câncer e Emoções, voltada, focada em aumentar o tempo de vida, a qualidade de vida das pessoas que tiveram um diagnóstico de câncer recidivo ou metástase, baseado ali em estudos que já foram publicados no passado, onde nós vemos diferença estatística muito grande para pacientes que tratam as questões emocionais para aqueles que não tratam relacionado ao câncer, uma diferença estatística de até 57% a menos de óbitos para esses pacientes que tratam. Então, esse é o nosso objetivo: reduzir em 50% o número de mortes no Brasil relacionadas ao câncer, tratando uma parte que está sendo deixada de lado, que é essas questões emocionais. Até um próximo vídeo, um abraço.